Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas 19, 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Aqui Jesus lança uma profecia sobre a cidade de Jerusalém, né? Por quê? Ela acaba destruída no ano 70 mesmo, né? O general Tito invade, ele cerca Jerusalém, ele sitia Jerusalém, né? A cidade fica sitiada por 3 meses, se eu não me engano. Só que aí o que acontece? Ninguém entrava em Jerusalém, porque ela era no morro, então ela era murada, né? Ela era fortificada, então ninguém conseguia entrar na cidade, a não ser pela porta principal. Só que, como Tito cercou a cidade e atrás dela era um morro, depois de 3 meses começou a faltar comida. E aí os judeus começam a brigar entre eles mesmos, até que um abre o portão. E aí Tito invade Jerusalém, ele arrasa a cidade, destrói o templo de Jerusalém, ele mata muitos, né? E aí a cidade é destruída. E por que tudo isso ocorre? Porque eles não aceitaram o Messias. É um castigo divino? Não. Porque pelo fato deles não aceitarem Jesus como Messias, sua maneira de agir, sua maneira de pensar não muda. E isso acaba levando à tragédia de Jerusalém. Se eles tivessem aceitado Jesus como Messias e tivessem aderido ao projeto dele, isso não teria acontecido. Porque a relação com os romanos seria uma relação melhor. Aqui havia muito nacionalismo envolvido, né? Os zelotas, que eram dos partidos políticos, junto com os fariseus e os saduceus, e os sicários, que era a ala mais radical dos zelotas, eles lutavam contra os romanos para expulsar os romanos, né? Os invasores estrangeiros. Então, a partir do momento que Jesus pede para amar o inimigo, né? Inimigo entenda-se como o estrangeiro. Se as relações fossem pautadas no amor para com os romanos, a situação seria outra. Mas pelo fato deles não terem aceitado Jesus como Messias, terem desprezado a sua mensagem e a sua boa nova, ou seja, o seu evangelho, isso levará a um endurecimento das relações com os romanos ao longo do tempo, até culminar com a destruição de Jerusalém. O Senhor foi rejeitado. E o preço pago foi justamente a destruição de Jerusalém. Por quê? Porque ao rejeitar Jesus, rejeitaram também a sua mensagem, a sua palavra, que os poderia ter salvado. Portanto, é tomar muito cuidado com o nosso posicionamento para que ele não nos afaste do Evangelho e não nos afaste de Deus. Porque, senão, nós poderemos também ter um fim muito melancólico e trágico, né? Nos afastando de Deus, podemos muitas vezes endurecer o nosso coração e, através desse endurecimento, afastar as pessoas que nos amam e assim ficarmos sozinhos. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!